vamos orar nessa leitura. Pai, é o momento de lermos agora a tua palavra para nela meditarmos. Quero rogar a intervenção do teu Espírito para que trabalhe em cada mente, para que entenda essa leitura, de tal forma que com a explanação da mesma, explicação, o teu Espírito também trabalhe em cada coração para aceitá-la. De tal forma, Deus, que o quanto que acontecer seja tão somente para glorificar e exaltar o teu nome. Se alguém no nosso meio precisando de ouvir essa mensagem, que tu trabalhes de forma especial neste coração, nesta vida, e com certeza a ti daremos louvores para a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Você pode permanecer sentado em Números capítulo 11, leitura a partir do verso 10. Moisés ele acha pesado o seu cargo. Depois vamos sequenciar ainda essa leitura. Então Moisés ouviu chorar o povo por famílias, cada um à porta de sua tenda. E a ira do Senhor grandemente se acendeu e pareceu mal aos olhos de Moisés. Disse Moisés ao Senhor: por que fizeste mal a teu servo? E por que não achei favor aos teus olhos, visto que puseste sobre mim a carga de todo este povo? Concebi eu, porventura, todo este povo? Dei-o eu à luz para que me digas: leva-o a teu colo, como a ama leva a criança que mama, e a terra que sob juramento prometestes a seus pais? Donde teria eu carne para dar a todo este povo? Pois chora diante de mim, dizendo: dá-nos carne que possamos comer. Eu sozinho não posso levar por este povo, pois me é pesado demais. Se assim me tratas, mata-me de uma vez, e eu te peço, se tenho achado favor aos teus olhos, e não me deixes ver a minha miséria. Na sequência do texto, disse o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabes serem anciãos ou líderes e superintendentes do povo, e os trarás perante a tenda da congregação, para que assistam ali contigo. Então descerei e ali falarei contigo. Tirarei o espírito que está sobre ti e o porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que não a leves tu somente. Diz ao povo: santificai-vos para amanhã e comereis carne. Portanto chorastes aos ouvidos do Senhor, dizendo: quem nos dará carne a comer? Íamos bem no Egito, pelo que o Senhor vos dará carne e comereis. Não comereis um dia, nem 2 dias, nem 5, nem 10, nem ainda 20, mas um mês inteiro, até vos sair pelos narizes, até que vos enfatieis dela, porquanto rejeitastes o Senhor que está no meio de vós, e choraste diante dele, dizendo: por que saímos do Egito? Respondeu Moisés: 600.000 homens de pé é este povo no meio do qual estou, e tu disseste: dar-lhe-eis carne e a comerão um mês inteiro. Matar-se-ão para eles rebanhos de ovelhas de gado que lhes bastem? Ou se ajuntarão para eles todos os peixes do mar que lhes bastem? Porém o Senhor respondeu a Moisés: ter-se-ia importado a mão do Senhor? Agora mesmo verás se cumprirá ou não a minha palavra. Saiu, pois, Moisés e referiu ao povo as palavras do Senhor, e ajuntou 70 homens dos anciãos do povo e os pôs ao redor da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. Quando o espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Só Deus.
coral, no seu último hino, essa liturgia desta noite, no domingo, ele cantou aí para a igreja o Salmo 142, que tem como título Coração no meio de grande perigo, que é um salmo escrito por Davi. É uma oração que Davi fez quando Davi ele estava na caverna, sentia-se completamente solitário, deprimido, melancólico, e Deus assim então falou ao seu coração. Ele pediu, rogou ao Senhor que o tirasse daquela prisão, e assim então, caso isso acontecesse, Davi iria louvá-lo. Na verdade, o que Davi passou aqui no Salmo 142, que o Frau acabou de cantar, é também o que nós sentimos na nossa caminhada, na nossa vida. São momentos que a nossa alma ela está completamente ensolapada de tantos problemas, de tantas angústias, de tantas tristezas, que às vezes nós não sabemos até mesmo o que fazer numa situação tão difícil e deprimente como esta. No Salmo 42, no verso 7, nós também encontramos a alma do salmista, uma alma angustiada, deprimida, melancólica, quando ele diz: todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado sobre mim. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado sobre mim. Meus irmãos e amigos, nesses últimos anos que nós estamos vivendo, nós lidamos com pessoas deprimidas, pessoas que estão deixando sim que a depressão venha tomar conta da vida, levando-as às vezes até uma situação de desespero, uma situação muito complicada. Alguns também usando aí como sinônimo da depressão, que é o caso da melancolia. Ou seja, para alguns a melancolia e depressão praticamente a mesma coisa, mas outros procuram separar depressão de melancolia. Não sou psicólogo, mas eu quero separar essas duas coisas aí, a depressão da melancolia, a razão pela qual eu quero falar com vocês sobre como se deve comportar uma pessoa melancólica, até mesmo diante da palavra de Deus. Tim LaHaye lançou um livro muito antigo chamado Temperamentos Transformados pelo Espírito. É um estudo que ela fez, que ele fez, no caso, através dos comportamentos, pegando ali, no caso, uma pessoa sanguínea, uma pessoa fleumática, uma pessoa melancólica, e analisa assim então cada temperamento e procura dar uma palavrinha. Eu usei esse livro de LaHaye, a definição que apresenta sobre uma pessoa melancólica. É o seguinte: as pessoas com tendência para a melancolia atribuem grande importância a tudo o que lhes concerne. Descobrem em tudo uma razão para a ansiedade e em qualquer situação notam primeiro as dificuldades. Ela continua. Podemos citar então 3 homens que viveram na pele esta melancolia. Ela vai citar no caso aí Elias, em 1 Reis 19, vai citar também Jonas, no seu livro, no capítulo 4, do verso 1 até o verso 3, quando Deus disse que iria exterminar a cidade, e ele então se coloca no canto e fica observando, e aí Deus não destrói, e ele fica irado com isto. E o próprio Moisés, nesse texto que nós acabamos de ler nesse instante, também é uma pessoa melancólica, e essa melancolia de Moisés, ela praticamente está indo ao extremo.
Para a psicanálise, ela diz que a melancolia é o estágio mais extremo da depressão. Diz que a apatia do melancólico é fruto da perda de algo ou de alguém e que precisa ser compreendida e superada em um processo semelhante ao do luto. Ou seja, se é que a pessoa que tem essa alma melancólica ou está passando, sentindo essa melancolia na vida, essa pessoa precisa de um tempo para poder então viver isso aí e vencer como se estivesse passando por um luto, ou seja, porque perdeu alguém, precisa então de um tempo para poder refletir sobre a situação e seguir a sua caminhada. E continua dizendo o seguinte, que a diferença é que enquanto no luto a perda ela é compreendida, a pessoa sabe, entende que perdeu alguém, não tem como voltar mais, não tem como você tentar reverter o processo. Diz que na melancolia ela é inconsciente, ou seja, a pessoa não sabe que está vivendo isto na vida, não sabe que a sua alma é uma alma melancólica e que isso está afetando o seu viver. E também diz que na melancolia a pessoa não sabe o que perdeu. Mas a alma da pessoa está em uma profunda tristeza. E aí você pergunta o que está acontecendo. Assim como eu citei o Salmo 42, onde no seu início lá, por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. E diz, sinto abatida dentro de mim a minha alma. Interessante que o salmista, ele reconhece que a sua alma está abatida, ele faz perguntas para saber da alma qual era a razão, qual era o motivo da alma estar assim tão preocupada com a situação que até então estava passando. Sandra Edler, autora do livro De Luto e Melancolia, A Sombra do Espetáculo, diz o seguinte: nada atrai o melancólico a não ser o próprio sofrimento, porque ele está absorvido nele e se aprofundando cada vez mais. A cultura atual, ela conspira contra o melancólico, e diz ainda a Sandra Edler, psicanalista, de que se a pessoa perde algo, precisa se recolher, mas a vida a chama para um eterno desempenho, se não quiser perder espaço. Ou seja, a cultura que nós vivemos hoje não aceita pessoas deprimidas, não aceita pessoas melancólicas. Ou seja, mesmo que você esteja sentindo isso, você tem que lutar, você tem que demonstrar que você está feliz, que tudo vai bem. É um negócio incompreensível. Como é que você vai forçar uma pessoa que está com a sua alma angustiada ou quem sabe com o seu coração machucado a demonstrar que tudo está correndo bem com ela e que não tem nenhum problema? Seria a mesma coisa uma pessoa que perde alguém da família hoje e aí vem então o mundo e diz: olha, você não pode ficar triste porque a pessoa morreu no Senhor, se alegre, cante louvores ao Senhor, vá viver a sua vida. Nós sabemos que não é assim, que por mais que tenhamos uma plena certeza, convicção de que aquele que morreu está com o Senhor, mas nós sentimos a dor da separação, e só o tempo, e olhe lá, para apagar esse sentimento, essa dor da ausência daquela pessoa com quem a outra conviveu por um longo tempo. O reverendo Antônio Máscula esteve aqui na nossa igreja, psicólogo. Ele, no seu livro chamado Um Olhar sobre a Depressão e Religião numa Perspectiva Compreensiva, ele diz o seguinte, que o tratamento científico das doenças mentais, ele vai fazer uma pesquisa, vai mostrar quando foi que o pessoal começou a estudar, a analisar esse tipo de comportamento, assim também esse tipo de doença.
ele diz que tudo começou com os egípcios e posteriormente com os gregos. Ele diz que, no caso aqui, Hipócrates, ou Hipócrates, como alguns costumam chamar, diz que ele é considerado o pai da medicina e diz que ele utilizou pela primeira vez a palavra melancolia. Diz que a melancolia para Hipócrates correspondia à ação maligna da bile, a bile negra, ou a tribilis, e diz que essa bile, então, que era responsável em causar no ser humano e provocar nele esse sentimento de melancolia, e que o deixava, para alguns, no caso, confundia melancolia com depressão, deixava a pessoa deprimida, para baixo, sem vontade de fazer praticamente nada. Diz que o melancólico, ele se isola, ele tem medo de ser perseguido, ele é aprisionado, atormenta-se com ideias superstiosas, sente-se aterrorizado, transforma suas fantasias em verdade, ou seja, acha que alguém está perseguindo, diz que viu alguma coisa quando ninguém viu praticamente nada, queixa-se de doenças imaginárias, amaldiçoa a vida e deseja morrer. Para ninguém, para as pessoas com melancólico, não serve. E ainda mais se ela se coloca no caminho dele. Ele acorda subitamente e é presa de um grande cansaço. Ele pode dormir, a pessoa pode dormir horas e mais horas, mas quando acorda, diz então que o melancólico, ele acorda como se não estivesse dormindo, ele acorda mais cansado ainda. Então você ter uma ideia o que é essa melancolia, o que ela é capaz de fazer com a pessoa, e ainda mais se a pessoa tem uma soma de tarefas sobre os seus ombros e às vezes não sabe o que fazer. Interessante ainda, irmãos, que essa melancolia ela ganhou espaço nos nossos dias, no mundo que nós vivemos, pois nós vivemos com pessoas deprimidas, pessoas melancólicas, pessoas que vivem cabisbaixas, e nós cremos sim no poder de Deus, que Deus pode perfeitamente restaurar essas pessoas, curar essas enfermidades, mas é preciso que as pessoas permitam que o próprio Deus venha atuar nas suas vidas. O texto de hoje, ele nos mostra tudo isto na pessoa de Moisés. Eu disse que o acúmulo de tarefas, de cobranças na vida de alguém, e até também quando a pessoa não vê nenhum resultado, essas coisas podem levar a pessoa a ter uma crise de depressão, ou quem sabe também uma crise de uma alma completamente melancólica. Moisés, servo de Deus, ele foi um homem melancólico. E o texto de hoje, de Números capítulo 11, a partir do verso 10, nós temos aí o povo de Israel murmurando contra Moisés, ou melhor, contra o próprio Deus, a respeito da situação que estava vivendo. Saiu do Egito, não tinha nada para comer praticamente, e começa então a reclamar. E é nesse momento que Moisés, ele perde a paciência. Aliás, Moisés, ele é conhecido na Bíblia como o homem mais manso da face da terra. E até a pessoa mais mansa perde a estribeira. Até a pessoa mais mansa também pode ficar deprimida, melancólica. Moisés, servo de Deus, com a sua vida, com a sua alma totalmente imersa na melancolia. E Deus vai então conversar com Moisés, e Deus vai ser duro com Moisés, e Moisés também ele vai desafiar. Se é uma pessoa que desafia Deus, ao meu ver aqui, essa pessoa é Moisés, que chega até mesmo duvidar do poder de Deus. Portanto, meus irmãos, como se deve comportar uma pessoa melancólica diante da palavra do Senhor nosso Deus, em meio às crises que ela está vivendo? Eu quero então, com esse texto de Números 11, trazer 3 possíveis respostas para a nossa reflexão. Primeira, em meio às crises da vida, o melancólico
em meio às crises da vida, não tenha piedade de si mesmo, mas confie somente em Deus. Em meio às crises da vida, não tenha piedade de si mesmo, mas confie em Deus. Vejam aí, por favor, o verso 11, eu quero que você leia comigo, se você não fechou a sua Bíblia. Vamos ler juntos? Números 11, verso 11, leiamos. Disse Moisés ao Senhor: por que fizeste mal a teu servo? E por que não achei favor aos teus olhos, visto que puseste sobre mim a carga de todo este povo? O 12 também. Concebi eu, porventura, todo este povo? Dei-o eu à luz para que me digas: leva-o ao teu colo, como a ama leva a criança que mama à terra que sob juramento prometeste a seus pais? O que Moisés aqui está nos mostrando, irmãos, é o seguinte: Deus, olha só, o Senhor precisa parar um pouquinho para pensar, porque o Senhor colocou sobre meus ombros uma carga que eu não estou conseguindo levar. A tarefa ela é muito difícil. Ele já é uma pessoa melancólica, e o que ele quer aqui está vivendo por uma crise, e ele tem piedade de si mesmo. Ao invés de pedir: Deus, tenha piedade de mim, ele acha que ele, Moisés, é uma pessoa piedosa e que Deus foi injusto com ele, dando-lhe uma atribuição que estaria, quem sabe, além das suas forças ou além das suas competências, e ele então vai reclamar com Deus. Por que o Senhor agiu assim? O Senhor deveria colocar sobre os meus ombros uma carga que eu pudesse levar. Eu não coloquei esse povo no mundo. Eu não dei a luz a ninguém. Se tem alguém aqui que é responsável por esse povo, esse alguém é o Senhor. O que acontece, irmãos, é que uma pessoa melancólica, quando tem que falar, ela rasga o coração, ela abre o coração e ela fala mesmo. Ela não quer saber se vai ofender a A ou B, porque ela está vivendo uma situação difícil na vida. E é o que Moisés faz isso. Só que ele tem piedade de si mesmo. Ou deveria confiar mais em Deus. Eu sei que é difícil para uma pessoa confiar em Deus quando está passando por situações difíceis, quando ela está imersa numa profunda crise. Dizer confia em Deus é muito simples. É muito fácil pedir para alguém: meu irmão, minha irmã, você precisa confiar em Deus, quando nós não estamos vivenciando aquele problema. Ou então dizer: meu irmão, tenha fé, vai passar, eu já estou há 1 ano, 2 anos, 3 anos, na mesma situação, vai passar quando? E aí, velho, chega um momento que a pessoa explode. Como dizia a cantora, não dá mais para suportar ou aguentar, explode o coração. Explode realmente. Porque a pessoa não suporta, é como que ela estivesse ali surtando. E Moisés surtou diante do Senhor. E às vezes a pessoa age assim, depois, quando tudo passa, vai dizer: o que foi que eu fiz? Por que eu agi assim? Não é o caso de Moisés. Não é o caso dele. Ele vai ser muito atrevido diante de Deus. Por que fizeste mal a teu servo? Ou seja, Deus, a função que o Senhor me concedeu fez um mal profundo na minha vida. Ou seja, o cargo que eu assumi na igreja, você tem que ver, me fez um mal, ele corroeu toda a minha saúde, acabou com tudo que eu tinha de esperança, porque se eu não passasse todo aquele tempo na igreja, naquela função, eu não estaria assim, com certeza não estaria, mas aconteceu, Senhor. E às vezes na vida nós queremos culpar a Deus por essas coisas, Deus não tem nada a ver com isso. Em meio às crises da vida, não tenha piedade de si mesmo. Confie em Deus. Com a minha voz clamo ao Senhor. Com a minha voz ao Senhor suplico.
é buscar na fonte certa, é saber que esse Deus se faz presente e pronto, assim então a ajudar a responder àquela alma que está passando por situações difíceis na vida. É clamar ao Senhor, é saber que Deus pode fazer alguma coisa. Concebi eu, porventura, todo este povo? Dei eu a luz para que me digas, leva-o ao teu colo? Senhor, eu não tenho condições disso, não. Como que eu vou conduzir este povo, deserto afora, até a terra prometida? Eu não sou pai de ninguém. Eu não sou pai de ninguém. Eu não pedi isso. Eu tentei fugir, escapar. O Senhor me obrigou a assumir essa função. Eu disse para o Senhor que nem sabia falar, mas mesmo assim o Senhor insistiu, e aí eu estou. Agora então ouça. É uma pessoa totalmente melancólica, abrindo o seu coração diante do Senhor. Mas caminhando um pouco mais no verso 15, veja antes, porém, no verso 13 e 14, ele diz lá: de onde teria eu carne para dar a todo este povo? Pois chora diante de mim, dizendo, dá-nos carne para que possamos comer. Irmãos, se nós estivéssemos no lugar de Moisés, daríamos razão a Moisés. Com certeza. 600 mil homens, mais de 600 mil homens reclamando, sem contar as mulheres. Sem contar as mulheres, porque juntando as mulheres e Sara, a reclamação talvez aumentaria bem mais, ou não? Sem contar também os jovens, as crianças, somente os homens. 600 mil homens reclamando, marmanjos. Lá do vídeo um churrasquinho, após a confecção dos tijolos, a gente ia para um barzinho lá, assava uma carne. Agora aqui só tem terra nesse meio de mata aqui, só tem pedra. Comer o que aqui? Como que nós vamos viver aqui? Lá nós tínhamos coisas boas. Se não tivesse carne, você podia comer uma fruta, um legume, um alho silvestre. E aqui? Dá-nos carne. Dá-nos carne. Ei, povo faminto, né? Eu sozinho não posso levar todo este povo, pois me é pesado demais. Eu não posso, disse Moisés. Mas se tu quiseres, tu podes fazer muito mais do que isso. Em segundo lugar, leiamos o verso 15, lemos juntos. Se assim me tratas, mata-me de uma vez, eu te peço, se tens. E não me deixes ver a minha miséria. Pois é. Aprenda a dominar o seu estado de melancolia para não falar o que deve, para não falar besteira, bobagem na presença do Senhor. Aprenda a dominar o seu estado de melancolia para não falar do que não deve na presença do Senhor. Moisés, a gente vê que até os grandes erram, até os inteligentes erram, os mais sábios erram, e Moisés errou. Se assim me tratas, se é desta forma, se eu tenho achado favor aos teus olhos, eu te peço, tire minha vida. Tire a minha vida. Eu prefiro morrer do que ver a minha miséria. Algumas pessoas, às vezes, na vida, chegam realmente a falar bobagem. Mas outras, irmãos, nós temos que compreender. Imagina uma pessoa que está no leito de enfermidade, sofrendo, cujos remédios não estão dando mais jeito,
sente dores e mais dores e não sabe mais o que fazer. E ela vê que a única solução para ela naquele instante seria a morte. E ela é provável que tenha pedido ao Senhor oração: Senhor, tira a minha vida, eu não quero viver mais. Talvez você já presenciou alguém da família, talvez um irmão, uma irmã, alguém que você conheceu desde a enfermidade e que estava numa situação difícil. Olha, peça a Deus por mim, para que Deus tire a minha vida, porque eu não aguento mais de tanto sofrimento. É uma situação diferente, mas pedir para Deus tirar a vida por não estar em condição de conduzir, de levar até o término final a missão que recebeu do Senhor, isso é covardia. E Moisés tenta argumentar com Deus: se assim me tratas, mata-me de uma vez. Já que é assim, então tira a minha vida, porque é melhor morrer do que ver a minha miséria, ou seja, do que ver o meu povo aqui morrendo. Então eu prefiro morrer. E às vezes nós não sabemos o que estamos pedindo. A pessoa pode estar passando por uma situação difícil, mas para Deus é algo passageiro, é algo momentâneo. Eu sei que você, de repente, como pai, você vê que a única solução para aquela situação tão difícil seria a morte. Mas aos seus olhos, para saber o que Deus pensa da situação, é o que Deus quer. Quem sabe assim então Deus fará maravilhas através daquela vida, curando-a para o louvor da sua glória. Então é preciso ter paciência e esperar o tempo de Deus e não se antecipar e pedir: Deus, então se é assim, mata de uma vez. É difícil, Senhor. Imagine você, uma mãe, conduzir uma criança até os seus 20 anos num carrinho de bebê, pois nunca se desenvolveu na vida. Quantas coisas ela deixou para trás, deixou de viver, quizá a própria vida, para dar atenção àquela criança. Foram 20 anos ou mais. Mas ali você vê a demonstração do amor materno, que não chegou a pedir, ou quem sabe, a implorar: Deus, tire a vida do meu filho, da minha filha. Não! Nós não podemos fazer isto em hipótese, porque a vida pertence a Deus. E só Ele tem o direito de tirar. Nós sabemos que até em termos da lei do direito há uma briga com relação a isto. Alguns que concordam, outros não. Mas, meus irmãos, temos que entender que Deus tem que ter a última palavra sobre a nossa vida. Aprenda a dominar o seu estado de melancolia, para não falar o que não deve na presença de Deus. O que acontece aqui é o seguinte: é que a pessoa começa a dizer assim: o que foi que eu fiz para merecer isto? Onde foi que eu errei? A partir de quando, Senhor, eu errei para que tudo isso viesse sobre a minha família ou então sobre a minha cabeça? Me mostre, para que eu possa voltar ao passado e corrigir, para seguir então uma vida melhor. Onde foi que eu errei, Senhor? Não, você não errou. Ninguém errou. O que aconteceu foi uma ação permissiva do próprio Deus. Nós temos que ver que esse é o Deus que intervém, é o Deus que age na história. Como dizia o próprio Francis Schaeffer, o Deus que intervém, o Deus que está presente, é o Deus que age. É o Deus imanente, é o Deus presente, é o Deus de longe, mas também é o Deus de perto. Não fale bobagem diante de Deus. Não faça como Moisés: se assim chega, tire minha vida.
Em terceiro e último lugar, nunca duvides do poder de Deus. Nunca duvides do poder de Deus. Vamos ler o verso 21 até o verso 23, onde Moisés vai reclamar diante do Senhor, e no 23 vem a resposta. Leiamos. Respondeu Moisés: 600.000 homens de pé é este povo do teu espírito. E tu disseste: dar-lhes carne e a comerão o mês inteiro. Matar-se-ão para eles rebanhos de ovelhas e de gado que lhes basta, ou se ajuntarão para eles todos os peixes do mar que lhes basta. Porém o Senhor respondeu a Moisés: ter-se-ia imputado a mão do Senhor? Agora mesmo verás se cumprirá ou não a minha palavra. Agora você vai ver se vai se cumprir ou não a minha palavra. Eu vou te mostrar quem eu sou. Uma ocasião, os nossos adolescentes fizeram um churrasco, né? As crianças, lá em Miguel Couto. E eu perguntei ao nosso irmão, pelo Sérgio Luiz: Sérgio, nós temos que preparar um churrasco para as crianças lá em Miguel Couto. E quantos de carne eu tenho que comprar? Esse negócio de churrasco aí eu só entendo de comer, preparar e de comer a carne, né? E aí o Sérgio rapidinho: pastor, você pode comprar X de carne, X de linguiça, de asas, e nada, vai sobrar. Realmente, Deus sobrou, Sérgio. Parabéns. Agora eu respondo, Sérgio: quantas toneladas de carne eu preciso para alimentar mais de 600.000 homens? Tu não sabes. Esse foi o desafio de Moisés. Senhor, como o Senhor vai alimentar mais de 600.000 homens? Sem contar as mulheres que cá entre nós, algumas comem bem, sem também contar as crianças. Senhor, por mais que o Senhor pegue todo o rebanho, não vai ter condições. Vai ser peixe, nem todo peixe do mar vai ser suficiente para alimentar essa galera. Não tem condições. Ou seja, o Senhor não tem poder suficiente para fazer isto. Meus irmãos, isso é provocar demais a Deus. O Senhor não tem poder para reverter o problema, para reverter a situação. E aí Deus então chega e diz: Moisés, ter-se-ia encurtado a mão do Senhor? Eu deixei de operar, Moisés. Eu sou o mesmo Deus de Abraão, eu sou o mesmo Deus de Isaac, eu sou o mesmo Deus de Jacó, Moisés. As minhas mãos porventura vai se encurtar, Moisés. Eu deixei de agir ao longo dos anos, eu deixei de realizar alguns milagres. Me responda, Moisés, você tem condições para isso? Já que é assim, Moisés, já que você acha que você é o tal, eu vou ouvir sua oração. Eu vou tirar do teu espírito, Moisés, e vou dividir na congregação para alguns líderes. Aí você vai ver o que é. Você lê aqui o texto, diz que o pessoal profetiza. Depois mais 2 homens também, que ficaram no arraial, também profetizaram. E aí Moisés percebeu isso. Josué disse: Moisés, corre lá, porque Eldade e Medade também estão profetizando. O senhor tem que fazer alguma coisa e impedir. Moisés disse: não. Não proíba o que o Senhor fez, desde que esses homens venham profetizar. Deixa eu te perguntar, meu querido, para você a mão do Senhor se encurtou ao longo dos anos? Manuel, Antônia, por acaso a mão do Senhor se encurtou? Minha irmã Graça, que vai passar por uma cirurgia, por acaso a mão do Senhor se encurtou de não ser capaz de reverter esse processo? Irmão Luiz, muitos anos
uma luta com a filha, por acaso a mão do Senhor se encurtou de que o Senhor assim não tem mais esperança? Meu irmão, minha irmã, será que a mão do Senhor se encurtou para o seu problema? Para a situação que você está passando? Tânia Morgado, a mão do Senhor se encurtou para você ao longo dos anos? Com certeza não, porque traz uma bênção nas pinturas que realiza. Eneida, a mão do Senhor se encurtou para você ao longo dos anos? Com certeza não, porque para os médicos não tinha mais jeito, mas Deus trabalhou e realizou um milagre. Ter-se-ia porventura encurtado a minha mão, Moisés? Não faça da sua doença, Moisés, uma desculpa na minha presença. E Deus cobra, Moisés. Nunca duvides do poder de Deus, porque Deus tenta fazer muito mais do que você possa imaginar. Quando você chega no Novo Testamento, você encontra o Senhor Jesus realizando milagres, curando os enfermos, restaurando os cegos, colocando as pessoas em liberdade. É isso que esse Deus faz. Em meio às crises da vida, não tenha piedade de si mesmo, mas confie em Deus. Aprenda a dominar o seu estado de melancolia para não falar o que não deve na presença de Deus. Nunca duvides do poder de Deus. Sabe aquela questão difícil que você está enfrentando? Não duvide, Deus vai te dar a resposta. Meus amigos visitantes que aqui se encontram essa noite, não sei que vocês também estão passando, o que vieram fazer aqui esta noite, vamos cultuar ao Senhor, mas se porventura também estejam passando por situações difíceis, talvez se alguma coisa do que te falou aqui tenha a ver com a sua vida, não duvides do poder de Deus. Ele pode transformar tudo na sua vida. Ele tem poder para fazer isso. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que realiza milagres. Esse é o Deus que nós servimos em espírito e em verdade. Depois Moisés vai reconhecer tudo isto. É pedir perdão ao Senhor e seguir a sua caminhada. Que Deus te abençoe. Que Deus também olhe para a sua vida de forma especial, para a sua doença da alma. Quem sabe da sua depressão, talvez você está assim deprimida, não porque você quer, mas porque talvez esteja vivendo problemas de outras pessoas e quiçá de pessoas queridas, que se você pudesse, se colocaria naquele problema, mas não pode. Mas confie em Deus, que no tempo de Deus a resposta chegará em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe.